Dor genital sem causa. Isso é frequente? Bastante. Às vezes a paciente não tem a quem recorrer. E como o fisioterapeuta pode ajudar? Então, Marcela Lucena vai conversar conosco sobre duas coisas especificamente. Uma, vaginismo. Vaginismo é uma contração espontânea da parte mais distal da vagina. Ela tem medo da penetração, até de próprios absorventes ela tem medo. E aí, como a fisioterapia pode ajudar nesse contexto aí? Atuando não só diretamente na dor local que a paciente apresente, né? Como fisioterapeuta, precisa de ter um olhar extra em estruturas musculares extrapélvicas, certo? Em musculaturas próximas, avaliar bem questão de musculatura mais hipertônica, fraqueza em outras estruturas musculares, outros pontos dolorosos também em estruturas extrapélvicas, para que a gente consiga atuar diretamente na dor para dar um melhor resultado para essa paciente. O que você tem visto das estruturas extrapélvicas? Quais os outros grupos musculares que podem auxiliar nessa redução da dor no vaginismo e que não faz parte da pelve, não constitui a pelve? Musculatura interna de coxos, adutores, musculatura de piriforme, que é a musculatura posterior. Geralmente há uma rigidez articular de região lombar, de quadril muito grande também, que precisa ser trabalhado. Então, precisa ter um olhar mais amplo para se melhorar essa dor pontual dessa paciente. Entendi. Outra questão assim que incomoda muito, até a própria paciente, é difícil para elas aceitar isso. É a vulvodinha. Ela tem dor em áreas vulvares, dor que não corresponde a nenhum achado morfológico, não há nenhuma doença, não há nenhuma lesão no local, e mesmo assim ela é capaz de apontar para a área que dói. E é uma dor que parece ser de uma origem psicogênica enorme. Essa esfera psicogênica toma conta de toda a origem dessa dor. E eu queria que você falasse para nós. A fisioterapia tem participação na melhora desse processo, desse quadro? Melhora ativa no quadro da paciente com vulvodynia, não é? Porque é aquela paciente que vai apresentar, além da dor, aquela sensação de ardência, de queimação na região vulvar, aquela sensação de dor e incômodo ao sentar, ao usar uma roupa mais justa, não é? E a fisioterapia vai diretamente atuar nessa região de vulva, melhorando esses pontinhos dolorosos com sensação de pontada, de furada, e a gente vai a cada atendimento melhorando pontualmente nessa dor da paciente. Eu acho bem interessante falar dessa coisa de dor de origem psicogênica e tal, porque, por incrível que pareça, eu acho que isso é extremamente frequente. Às vezes o profissional não tem sensibilidade para detectar isso, mas que isso é frequente, muito frequente. E quando a gente fala em profissional para ter sensibilidade, eu pergunto a você, o psicólogo tem um papel importante nessa tríade aí, ou seja, a doença, o paciente, o fisioterapeuta. O psicólogo entra nessa tríade? Não há como tratar dor sexual sem tratar junto com o psicólogo. Não há como. Para que essa paciente tenha um resultado muito melhor, que o emocional dela também seja tratado, assim como o físico. Então, o fisioterapeuta precisa ter proximidade com esse profissional para identificar, num possível tratamento, algum retorno do quadro da dor dessa paciente, saber investigar tudo isso, porque muitas vezes, infelizmente, a paciente não tem tanta essa consciência desse padrão de ansiedade que ela carrega, né, que pode desencadear essa dor dela. Então, esse contato direto com o profissional só trará benefício para a paciente. Aí você falou para mim que o emocional gerava dor, nós já até conversamos um pouquinho sobre isso, e que a dor gerava o emocional também sobrecarregado, pesado, que a gente encontra em muitas pacientes. E aí eu faço menção àquela paciente que tem infecções do trato urinário recorrentes, e que elas têm justamente o tônus, ao contrário, o tônus dela é muito mais ativado, eu poderia dizer assim, e isso pode ser motivo dessa geração de dor atuando no emocional? Seria essa a via
que poderia atuar no emocional, a dor interferindo para que o emocional venha a ser aquela pessoa irritadiça, fragilizada emocionalmente? Com certeza, porque a dor, quando a gente não consegue resolver, começa a estressar mais ainda o nosso cérebro, então a gente começa a ficar mais irritativa. Então é aquela mulher que se irrita com tudo, não é? Então isso traz esse padrão para essa paciente, porque ela não consegue resolver a dor dela, não consegue ter o controle muscular na hora da sua relação, e isso lhe traz uma baixa autoestima, uma fragilidade emocional muito grande. Esse tônus hiperaumentado nessa mulher que tem dor ao fazer xixi, por exemplo, que é uma coisa constante, diária, né? Em que ponto isso pode interferir para alimentar essa infecção urinária e justificar essa recorrência? Pensando em uma mulher que tem a musculatura do assoalho pélvico muito tensa, muito hiperativa, que ela tem essa dificuldade do relaxamento, né? Isso traz com que essa mulher tenha uma possível infecção urinária recorrente, né? Porque essa mulher, ao urinar, ela não faz um esvaziamento adequado da bexiga pela tensão dessa musculatura. E aí fica um pouco de resíduo da urina no canal e isso vai ficando muito recorrente, trazendo essas infecções urinárias de repetição. Marcelo, pelo que eu estou vendo, assim, a fisioterapia tem ramos em todas as áreas da medicina, né? Em todas as áreas o paciente pode ser favorecido com essa ação de vocês em olhar para a gente de maneira bem sistêmica, fortalecendo o osso, estrutura muscular, enfim. Maravilhoso saber disso, e o trabalho da gente é conscientizar as pessoas dessa necessidade de abordar o profissional certo na ocasião certa. Foi um prazer lhe ter aqui. Obrigada. O Mesogineco agradece a sua participação. Marcelo Lucena, fisioterapeuta, não esquece esse nome não.